Olá a todos, você está no canal da PS Videoaulas e hoje eu estou aqui com o professor Cabral, que vai falar um pouco para vocês aqui sobre engenharia diagnóstica. Olá pessoal, eu sou o Jerônimo Cabral, mais conhecido como Cabral, né, nos meios acadêmicos, aí também nos meios profissionais na engenharia diagnóstica, no segmento aí das perícias de engenharia. E a matéria que a gente apresenta é perícias e consultorias na engenharia diagnóstica. Ela é definida como sendo as ações proativas visando a qualidade, a sustentabilidade e as boas práticas nas construções, de forma a garantir a qualidade nas diversas etapas do processo construtivo, incluindo desde o planejamento, a fase de execução e a fase de uso das edificações. E o que a gente tem visto por aí é uma confusão, de certa forma, generalizada, à medida que as pessoas, de uma maneira geral, muitas vezes os próprios profissionais, eles atribuem as investigações à perícia de uma maneira geral e denominando todos como sendo peritos. A engenharia diagnóstica ela está entrando para conciliar essas condições, distinguir as diversas ferramentas que são apresentadas, que se iniciam com as vistorias, elas passam pelas inspeções, as auditorias, as perícias propriamente dito e as consultorias de engenharia. Aqui no módulo de Engenharia Diagnóstica no curso de pós-graduação do INBEC, nós formulamos as disciplinas do terceiro módulo que envolve perícias de engenharia e consultoria na engenharia diagnóstica. Dentro da progressividade das ferramentas diagnósticas, a ferramenta mais simplificada é a vistoria, cuja palavra-chave é a constatação de fatos, condições ou direitos relativos a uma edificação. E o documento resultante da vistoria seria um relatório de constatação. Na progressividade do pódio da engenharia diagnóstica, nós temos depois a inspeção. O objetivo da inspeção é fazer uma análise do ponto de vista de risco, a saúde e a segurança das edificações, e fazer uma classificação desses riscos envolvidos, elaborando uma listagem de prioridades para prevenir as intervenções, priorizando o que é mais urgente, necessita de uma ação imediata, e outras ações que podem aguardar, tá certo, para serem programadas no segundo plano. Só fazer um pouquinho de interrupção, porque isso é apenas a introdução, hein, pessoal? Então vai vir muita coisa por aí ainda boa, né, que o professor vai passar. Se você não se inscreveu ainda no nosso canal, peço que faça agora. Isso ajudará cada vez mais que o nosso canal possa crescer e oferecer um conteúdo diversificado e de qualidade a você. Aproveite para fazer sua inscrição durante a nossa vinheta. Engenharia é da PS. Estamos de volta aqui com o professor Cabral, que está falando sobre o tema perícias em engenharia civil. E eu vou pedir a ele agora para a gente comentar rapidamente aqui. Vamos ter um evento em janeiro do ano que vem, um evento sobre diagnóstica, envolvendo dois países, o Portugal e o Brasil. Inclusive a PS Videoaulas é um desses apoiadores como Digital Influencer. Então eu gostaria que só o professor falasse rapidamente, já que o professor também vai participar, né, do evento, vai ministrar uma palestra lá. Perfeitamente. O terceiro workshop Luso Brasileiro de Engenharia Diagnóstica e Edificações conta com a participação dos professores da Universidade de Lisboa e também do Fundec. Para vocês terem uma noção da capacidade do Fundec, o Fundec ele é o equivalente ao nosso IPT aqui do Brasil. Então são professores renomados, estudiosos dos eurocódigos. Então, só para vocês terem a noção, tá certo, do quilate dos participantes.
E o evento vai acontecer de 24 a 26 de janeiro de 2019, ocorrerá na cidade de Fortaleza e realmente vai trazer aspectos da engenharia diagnóstica propriamente dita, envolvendo as condições de recuperação, restauro das edificações, tá? Que é um segmento prioritário utilizado lá nas edificações lá na Europa, tá? Em Portugal as edificações são centenárias, agora que nós estamos aqui no Brasil, chegando às edificações a certa unidade centenária, mas enfim, esse é o caminho. Então, em vez de construções novas, tá? De maneira que elas sejam priorizadas as construções já existentes, no sentido de fazer a recuperação, os reparos e os restauros. Vai ter aspectos também de estrutura, vai ter aspectos de vida útil, aspectos de garantia nas edificações, assuntos relativos à manutenção das edificações, que à medida que a manutenção ela não é realizada, a edificação não vai atingir a vida útil projetada, e contando, inclusive, tá certo, que a cultura da manutenção, de certa forma, é negligenciada aqui no Brasil, porque os usuários, de uma maneira geral, tá certo, eles consideram que as edificações elas vão durar para sempre. E, na verdade, não é isso que acontece. Fazendo um paralelo da engenharia diagnóstica com a medicina diagnóstica, a engenharia diagnóstica ela trata da saúde dos edifícios, tá? E a medicina diagnóstica ela trata da saúde do ser humano. Então, existe toda uma correlação entre o corpo humano, a estrutura, né? A nossa estrutura através da nossa ossatura com as estruturas de concreto, as estruturas metálicas das edificações, as instalações hidrossanitárias, as instalações elétricas, elas são equiparadas, tá certo, ao nosso aparelho circulatório, né? A envoltória da edificação, as fachadas seriam a nossa pele, né? Então tudo tem a ver, tudo é correlacionado. Então, gente, participem, tá certo? É um evento de ponta, é uma oportunidade única, tá? Os professores portugueses vão estar aí, isso vai contar também com os professores do INDEC também. Nós vamos ter a oportunidade de também ministrar uma palestra sobre reformas em estruturas. Enfim, é um evento que a gente reputa, tá certo, de grande importância, tá? E convidamos vocês, esperamos vocês façam a sua adesão também. E para quem é seguidor da PS Vídeo Aulas, né, como a gente está nessa parceria, vocês ainda têm um desconto extra de 5%. Certo, professor? Retomando aqui a nossa conversa, professor, eu gostaria que você voltasse lá, né, e parou num determinado ponto, e você continuasse, que depois eu vou estar aqui pensando numa pergunta e eu já estou aqui maquinando aqui alguma coisa para lhe perguntar. Então, continue aí, professor, rapidamente, para a gente... Perfeitamente. Bom, dando sequência, então, às ferramentas diagnósticas, né? Na sequência do pódio da engenharia diagnóstica, nós temos, depois das inspeções, né, as auditorias, cujo objetivo principal da auditoria é fazer um atestamento de conformidade ou não em relação a um projeto, em relação a um contrato, em relação a um determinado memorial. E depois, na sequência, nós temos as perícias propriamente ditas. As perícias, o objetivo da perícia principal é a determinação das origens, causas, tá, e o mecanismo de ação das manifestações patológicas, tá, incidentes nas edificações. Ela é utilizada especialmente nas questões de apuração de responsabilidade, mas visa também a prevenção, tá certo, da qualidade, tá certo, nos processos construtivos. E finalmente a consultoria, que é a última ferramenta, tá? A consultoria na engenharia diagnóstica, ela cuida das prescrições, das soluções que podem não ser únicas, especialmente se são emanadas de profissionais diferenciados. Então esse é um panorama geral, tá, das ferramentas da engenharia diagnóstica, tá, com as suas aplicações específicas, tá, e a gente espera que isso aí seja difundido para que as contratações elas sejam realizadas de uma maneira mais objetiva, tá, com o profissionalismo, com a capacitação do profissional e a determinada especialização que a matéria requer. Em linhas gerais é isso que a gente teria que falar sobre a engenharia diagnóstica, né? Meu professor, então, o que eu estava querendo formular aqui, formulei, é o seguinte: eu estava vendo essa semana, nós tivemos aí ruiu, né, uma ponte lá na Europa, lá em Gênova, e esse tipo de situação foi até falado aí, que o senhor me falou bem aí, que as obras não são feitas para a vida toda, né? Elas têm um prazo de validade, esse prazo pode ser encurtado ou dilatado, dependendo, né, se tiver uma manutenção.
Então, tem um parceiro nosso, o Carim, lá de Brasília, ele tem uma ferramenta que ele batizou de Construland, não sei se o senhor tem conhecimento, e ele cadastrou assim, várias obras, né, que estão à beira do colapso aí no Brasil todo. Então nós estamos aí com várias bombas relógio, eu diria, né, para acontecer, e que a gente vê que parece que o governo está fechando os olhos, né, para esse lado aí. Então eu gostaria que você falasse em linhas gerais, aqui no Brasil, né, vamos se até aqui o Brasil. Vai acontecer muitos problemas nos próximos anos, professor? Olha, o panorama que a gente tem visto aí, especialmente nas obras públicas aí, devido até essa contenção de despesa e restrições orçamentárias, nós verificamos que a manutenção dos prédios públicos, eles são realmente negligenciados. Em São Paulo, nós tivemos recentemente aquele acidente no prédio lá no Largo do Paissandu, né, que ele foi invadido, e uma série de gambiarras, né, que essa é a palavra correta lá também, né? Tem vários termos para isso, né? É um provisório definitivo, bacalhau, acho que no Brasil deve ter uma dezena para isso, né? Então o que aconteceu? O prédio foi invadido, fizeram uma série de construções adaptadas lá também, puxaram, pra você ter uma noção, a própria iluminação era puxada através de um semáforo, um sinal, né? As condições precárias lá também, de botijão, enfim, isso aí terminou causando a ruína, né, um incêndio que depois terminou causando a ruína do prédio. Do ponto de vista das edificações, as chamadas obras de arte que são associadas às pontes, os viadutos de uma maneira geral, a condição de manutenção também é muito precária. Sem contar, inclusive, o próprio gabarito, tá certo, da edificação, tá certo, por vezes passa um determinado meio de transporte que termina entalando na ponte. Aquilo lá, na hora de se retirar, ele termina causando danos à ponte e aquilo lá não é feito reparo. E a sobrecarga também, né? Porque os caminhões não andam com a carga projetada, né? Também tem isso, né? Também tem esse aspecto. Então o que acontece? Ali a armadura fica exposta, sobrevém a corrosão, e isso sem contar os acidentes que são verificados. No ano passado mesmo aconteceu em São Paulo, uma ponte lá, caiu um pedaço de concreto lá também, tá certo? Inclusive caiu e matou uma juíza, tá? Que ela estava justamente transitando nessa ocasião. Tem outro caso também, há 2 anos atrás, teve a ponte dos Remédios aí também, que ela chegou também a ser interditada, caiu também um trecho também do passeio lateral também. Por sorte essa daí não atingiu ninguém. Mas é uma tragédia anunciada e que efetivamente, se as ações não forem tomadas, tá certo? No sentido de fazer a manutenção, a recuperação ou o restauro, tá? Irão sobrevir acidentes aí também, tá certo? Já anunciados. E esse é o panorama que a gente verifica. Então, reafirmando, as edificações não duram para sempre, tá? Então, à medida que inclusive vai acontecendo o envelhecimento, tal qual a saúde humana, tá certo? Isso merece e requer intervenções, inspeções, tá certo? Em prazos reduzidos, e ações que requerem também, tá certo? Um reparo, uma intervenção, né, imediata, né, sob pena, né, da progressão dos problemas. Existe também esse termo também da progressão dos problemas. Porque a fissura de hoje é a trinca de amanhã, que é a rachadura de que depois de amanhã, por sua vez é o desplacamento, o descolamento e o acidente que realmente é inevitável. Então, existe a evolução, e à medida que existe também o problema da continuidade, existe também uma multiplicidade também, tá certo, dos recursos necessários. Então, de acordo com a lei de si, ter um investimento que você ia gastar, no primeiro momento, uma unidade de dinheiro. Se você barrigou aquilo lá, postergou a intervenção, no segundo momento você vai gastar 5 unidades de dinheiro, sua vez, no terceiro momento, 125, e chega um ponto que às vezes a pessoa abandona, porque as intervenções vão ser tão onerosas, tá? Que não vai compensar a intervenção. Então o que acontece? O prédio é abandonado, tá certo? E vira aquela curtição. Não curtição no momento de curtir, vai virar realmente um cortiço, infelizmente, tá? Aí vem o abandono e o acidente anunciado, conforme a gente tem verificado e constatado aí, tá? Nas edificações acontecidas recentemente, né? Professor, aproveitando aí a sua vasta experiência, já que a gente tem aí profissionais que podem estar já formados, experientes e outros nem tanto, né? Nesse seu acúmulo, nessa profissão, né? Atuando nessa área de perícias, o que é que mais lhe chamou a atenção? Assim, contaria assim, um caso que lhe destacou dos demais, e aquilo também que é mais corriqueiro? Olha, como a gente atua aí na área
há um certo tempo, o que eu diria, vamos dizer, que chamou a atenção aí foi um desmoronamento que aconteceu de um muro de arrimo. O muro de arrimo ele ficou em pé durante 20 anos, tá? Então você veja, depois em função da mudança das características do muro de arrimo ele ficou em pé, mas ele depende do quê? De condição de drenagem, tá certo? E também da modificação, e também da permanência daqueles parâmetros que são considerados no projeto inicial. Então houve uma sobrecarga a montante do muro, era um muro com 15 metros de altura por 40 de comprimento, inclusive embaixo desse muro estava sendo construído um posto de gasolina. Por sorte, o muro veio a ruir quando o expediente já tinha terminado, já estava praticamente há 15 dias da inauguração, então sobreveio uma chuva, tá, torrencial, e aquilo lá terminou saturando o solo, e a saturação do solo, a drenagem que estava obstruída, tá, ao longo desse tempo, também não tinha nenhum tipo de manutenção. O que aconteceu? O muro veio a ruir. Não tinha ninguém, né, vamos dizer, no posto de gasolina, porque os funcionários já tinham ido embora, e o vigia, por sua vez, ele estava na frente no alinhamento da calçada, e o muro caiu, derrubando inclusive as instalações do posto de gasolina. Então esse é um caso que me ocorreu aqui rapidamente aí também, e mostrando o seguinte, né, o muro de arrimo, ele é feito, ele é calculado, mas à medida que houve a condição de sobrecarga devido ao solo encharcado, aliado ao problema, tá certo, da drenagem que não estava sendo eficiente, tá certo, então o muro veio a ruir. Então esse é um caso relativamente recente que aconteceu na Grande São Paulo, que nós tivemos a oportunidade de acompanhar essa condição. Outra coisa, professor, né, como eu falei, além disso, né, se você colocasse um caso, fala-se assim, o que é mais corriqueiro, o que é que sempre acontece? Assim, olha, tudo inicia realmente com a condição de manutenção, né? Então, a condição de manutenção, a própria condição de uso e operação, esses são os segmentos principais. Então, como é que isso aí pode ser combatido, como é que isso aí pode ser enfrentado? As edificações, de uma maneira geral, elas devem ser acompanhadas, quando elas são entregues, elas são acompanhadas do manual de uso, operação e manutenção, que justamente vai fazer a previsão das... Mas isso diante da nova norma, né? Porque antes não existia isso, né? Na verdade, isso aí, essa obrigatoriedade, ela existe desde 1998. Mas eu acho que só veio mais assim, à tona, né? Veio à tona com a norma de desempenho, a né? norma de desempenho, que foi publicada em 2015, então o pessoal, vamos dizer, acordou, né, de uma maneira geral para isso aí a partir dessa época. E esse manual de uso, operação e manutenção, tal qual a gente também faz um comparativo também com o carro também. Imagina que o carro, que é um bem de um valor infinitamente inferior, tá certo? Isso em linhas gerais, né? Que você termina automóvel realmente também com valores substanciais. Mas uma Ferrari, né? Se for uma Ferrari, né? Uma Ferrari é diferenciado. Mas na média, você considera um carro, se ele vem com todo o manual, com todas as especificações de uso, operação e manutenção, e não se tem, infelizmente, essa consciência, tá certo, com as edificações. Então se pressupõe que o construtor, o incorporador em caso de condomínio, ele disponibiliza esse manual com as instruções, tá, de uso, operação e manutenção. Então, ao longo da vida útil da edificação, logo a partir da entrega da edificação, então pressupõe-se que sejam feitas as manutenções. Então você termina tendo as manutenções de rotina, você termina tendo as manutenções preventivas, e quando efetivamente as manutenções não são praticadas, então sobrevém a manutenção corretiva, que é aquela manutenção emergencial que você termina tendo que correr, e aí coincide com o final de semana, o elevador deixa de funcionar, um certo disjuntor caiu, então tudo isso fica muito mais caro, tá? Porque você não entra numa programação de serviços supermercados. Então, à medida que vem o improviso, tá certo? Vem a situação que realmente degrada a edificação. E se analisar o gráfico do desempenho ao longo do tempo, a edificação no nível 0 tem um determinado desempenho, isso vai caindo com o tempo. E a ação da manutenção, ela tem a capacidade de recuperar desempenho. É por isso que às vezes você termina tendo uma edificação que a vida útil ela é considerada, vamos dizer, tipo 50 anos na edificação, tá? Mas ela não significa que 50 anos ela simplesmente vai ser objeto de demolição, tá? Porque você faz uma manutenção, às vezes uma intervenção mais apurada, tá certo? Mais aprofundada, através, por exemplo, de um retrofit, tá?
que seria uma intervenção mais apurada ou uma reforma mais específica, então você recupera o desempenho, tá? E aquilo aí você desloca a vida útil e ela fica com a vida útil residual. Então esse é o objetivo, mas precisa ser implementado os planos de manutenção por conta de proprietários, tá? E usuários, de maneira que você realmente consiga, tá certo, cumprir essas metas aí também, e a edificação também ela consiga também ter a sua vida útil efetivamente cumprida, porque a norma de desempenho ela pressupõe a manutenção para que a vida útil projetada, tá certo, que é uma vida útil, uma expectativa de vida útil, tá certo, que ela efetivamente ela seja atingida. Eu acredito que o papo rolou legal aqui. Eu acho que o professor passou informações importantes para todos. O professor gostaria de agradecer demais aqui por ter participado, né, desse episódio que eu batizei lá no meu canal de Engenharia Prática. E como eu sempre faço no final dos episódios, eu esqueci de lhe falar, professor, mas é bem simples. A gente faz. Sabe? Sabe mesmo? Eu já prestei atenção. Então vamos lá. Então, pessoal, espero que vocês curtam, compartilhem, né, conhecimentos. Isso é muito importante para que a nossa engenharia fique cada vez mais forte. Então, professor, vamos lá. Até as próximas. PSV.